Olá, amados! Estamos começando hoje uma série de vídeos. Sim, são pequenos vídeos semanais chamados para vencer. São pílulas para te abençoar, que vão te edificar. Você vai poder edificar outras pessoas com os nossos pastores aqui da igreja. Então, toda semana você vai estar recebendo um pequeno vídeo de um pastor do nosso colegiado, ok? E hoje sou o privilegiado de estar fazendo o primeiro vídeo e gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Mateus 7, 24. Essa palavra também ela está registrada em Lucas 6, mas eu vou me basear no texto de Mateus, que fala assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não põe-as em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. A chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E grande foi a sua perda e a sua queda. Então nós vamos hoje bater um papo muito rápido sobre essa ideia do prudente e do insensato. Eu não sei se você reparou, mas tanto o prudente quanto o insensato receberam a mesma palavra. A Bíblia fala assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem prudente. Como também Jesus falou que assim, mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não põe em prática será comparado a um homem insensato. Percebemos aqui, irmãos, que tanto o prudente quanto o insensato foram alcançados pelas mesmas palavras. O que vai, na verdade, identificar o insensato e o prudente, ou o prudente e o insensato, é aquilo que eles vão fazer com a palavra que eles receberam. O prudente recebeu a palavra e a colocou em prática. O insensato recebeu a palavra, mas a desconsiderou. E Jesus ele faz pegando essa história, ele aproveita essa configuração que ele apresenta do prudente e do insensato, e ele vai fazer uma ilustração com a construção de uma casa. Ele fala que assim, o homem prudente, ele vai edificar a sua casa na rocha. Mas o homem insensato vai construir a sua casa na areia, vai edificar a sua casa na areia. Ele começa a fazer dar um exemplo para trazer uma ilustração daquilo que ele estava falando do homem prudente e do homem insensato. Mas a Bíblia fala que caiu a chuva, os rios transbordaram, o vento bateu com força sobre aquela casa. Mas que casa foi alcançada? Pela chuva, pelo rio e pelo vento? A dos dois. Ué, dos dois? Mas o prudente? Sim, o prudente também. E essa configuração que Jesus nos traz, ela nos responde algumas coisas. Porque algumas vezes nós questionamos e muitas vezes somos questionados. Quer ver? Tipo, poxa, eu estou na igreja, estou ofertando, agora que eu estou lá firme, direitinho, ou estou participando do ministério, estou passando por isso. Olha a luta que eu estou passando. Ou às vezes somos questionados por quem está de fora. Tipo, pô, você está na igreja, vai todo domingo, ora até pelaquela lista lá das pessoas enfermas, e você está aí, pô, passando por isso. Está enferma tanto quanto. E Jesus ele nos mostra com esse exemplo que a chuva, que o rio, que o vento vai alcançar o prudente como o insensato. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. As tempestades e as adversidades, elas vão sempre nos alcançar. Ela é para todos. O problema não é a tempestade nos alcançar e muito menos as adversidades que estamos enfrentando ou que vamos enfrentar. É com quem nós estamos enfrentando as tempestades e as adversidades. Porque as lutas, irmãos, é para todos. Por isso que esse exemplo dessa palavra, ele nos traz
essa experiência nos traz esse aprendizado. Porque você vê que tanto o prudente como o insensato foram alcançados pelas adversidades. Mas a questão é que a casa do prudente resistiu. A casa do insensato caiu e grande foi a sua perda. Amados, queridos, queria desejar a você ou te incentivar para que em 2021 a sua casa, a sua família, a sua vida esteja alicerçada na rocha. E de repente você está pensando assim, pastor, eu estou em maus lençóis agora, porque eu construí minha casa na areia e perto do rio que enche. Eu quero dizer para você que você pode se mudar hoje para uma casa na rocha. É você orar, Senhor, eu quero me mudar. Eu quero que em 2021 eu não esteja morando numa casa perto do rio que enche, uma casa que esteja firmada na areia. Eu quero que a minha casa, Senhor, esteja firmada na rocha. Eu quero que a minha família esteja firmada na rocha. Eu quero que a minha família, a minha vida esteja firmada na rocha. E Deus vai te ajudar nessa mudança. Que Deus nos abençoe. Amém.